Olá, tô gravando esse vídeo aqui a pedido de muitas pessoas que querem saber um pouco da minha visão fisioterapêutica e da minha experiência como mãe, de como eu estimulei, de como eu deixei a minha filha se desenvolver de uma forma natural, sempre otimizando o que já é fisiológico. No vídeo anterior eu gravei de 0 a 6 meses e hoje eu vou falar de 6 meses a 1 ano. Com alguns marcos do desenvolvimento, alguns ganhos importantes e também respondendo algumas perguntas que me mandaram na caixinha de perguntas do Instagram. Muita pergunta a respeito da minha escolha pela cama montessoriana, como foi toda a adaptação minha e dela, e também muitas perguntas a respeito da introdução alimentar. Então, quero deixar bem claro nesse vídeo que isso foi escolha minha. Existem outras formas, existem outros métodos, outras técnicas que cabe a cada família examinar qual que é a melhor forma que eles encontram e que eles acham correto. Esse vídeo aqui é para falar da minha experiência, tá bom? Então, começando com 6 meses, o primeiro marco, então, é o sentar sem apoios, e junto com esse marco começa a introdução alimentar. A introdução alimentar, ela não é obrigatória nos 6 meses exatos. Existem alguns sinais de prontidão para se começar a introdução alimentar. E um sinal muito importante é o sentar sem apoios, sem tombar com muita facilidade, por conta do desenvolvimento, da sustentação da coluna vertebral para diminuir o risco do engasgo. Outros sinais de prontidão é o bebê ter interesse pelo alimento e ele conseguir se direcionar até o alimento, mesmo que ele não coma aquele alimento, mas ele se direcionar, ele fazer o movimento para querer pegar aquele alimento. Então, eu e meu marido escolhemos o método BLW. Foi um método que eu li bastante, eu estudei bastante, acompanhei muitos vídeos, muitas matérias no próprio Instagram, tem muito material rico, e fiz essa escolha porque, na minha percepção, foi a melhor forma que eu encontrei de promover a autonomia do bebê. Então, acompanhei também com uma pediatra especialista no método, então também estava bem assessorada e bem instruída para também tirar as minhas dúvidas. É importante vocês estarem junto com o pediatra de vocês ou encontrarem algum pediatra que apoie a decisão, porque fazer assim 100% sozinha, além de ter risco, porque às vezes tem alguma coisa que pode ter mais atenção e ter um direcionamento melhor, você vai ficar às vezes em conflito com o pediatra que está acompanhando, que pensa de uma forma diferente. Então, é sempre importante, nesse momento da introdução alimentar, vocês escolherem o pediatra que tem uma visão parecida com a de vocês. Então, a gente escolheu o BLW e, para mim, foi uma escolha muito boa, porque sempre deixei a minha filha se desenvolver. E o BLW, ele dá e proporciona que o bebê se desenvolva por conta própria. Então, a gente oferece os alimentos em pedaços e cortes seguros e espera com que o bebê tenha interesse em pegar aquele alimento, levar até a boca e explorar aquele alimento. Então, é muito bom também a gente ter uma noção bem clara de que a introdução alimentar é uma apresentação dos alimentos. O bebê, ele está descobrindo que existem outras formas de alimento além do leite materno ou da fórmula, se o bebê bebe fórmula de mamadeira. Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente, porque seja pelo BLW ou seja por talvez uma outra técnica que eu não tenho conhecimento na prática, o bebê, ele às vezes pode não aceitar determinados alimentos. Então, a gente fica tranquila
de que quem dá o suporte nutricional nesse primeiro momento, dos 6 meses até 1 ano, é o leite materno ou fórmula. Então, o BLW, ele me proporcionou ter essa tranquilidade de que a minha filha, ela ia explorar os alimentos. E explorando os alimentos, a gente desenvolve uma capacidade de tato, de olfato, de visão, né? Então, assim, explora muito os sentidos do bebê e a própria percepção dele em relação à família. Então, eu sempre comi com a minha filha, desde os 6 meses, as nossas refeições eram juntas e são até hoje em família. A gente não dava alimento para ela primeiro e depois eu comia, era sempre junto, porque o bebê ele aprende por repetição. Então, ele via eu e meu marido comendo, ela via eu e meu marido comendo e aos poucos ela foi aprendendo. Eu sempre fiz os 5 grupos principais, né, que chamam, então por isso é importante você ter o acompanhamento de um pediatra ou de um nutricionista infantil. E eu fazia os cortes adequados, expunha os alimentos no cadeirão e deixava ela pegar. E ela pegava, e ela brincava, ela chupava, às vezes ela conseguia já morder, engolir. Os primeiros dentinhos dela nasceram com 6 meses, justamente, mas não é isso que influencia o bebê conseguir mastigar, porque os dentes, eles já estão ali embaixo da gengiva, eles só não brotaram, só não nasceram, mas os dentinhos já estão ali, então a gengiva já é durinha. Então o bebê, ele já consegue morder, arrancar pedaço, dar uma mastigadinha. Então a gente vai justamente se desenvolvendo essa propriocepção. O que é a propriocepção? É a percepção do corpo no espaço. Isso pode ser desenvolvido desde o dia em que o bebê nasceu. Então, essa forma que eu escolhi do BLW proporcionou que a minha filha tivesse mais contato com essa propriocepção, que ela explorasse essa propriocepção. E aí, nossa, muita diversão, muita bagunça. Eu sempre falo assim que a bagunça, ela vai acontecer. O sofrimento é a gente que escolhe se a gente vai sofrer ou não com a bagunça do bebê na introdução alimentar. Então, eu recomendo esse método, mas é importante também que a mãe ou a pessoa que está fazendo o acompanhamento mais próximo do bebê tenha consigo assim uma segurança, transmita essa segurança para o bebê, porque o bebê ele precisa sentir essa segurança para não correr risco de engasgo, né? E para ele também querer provar os alimentos. Eu introduzi alimentos que eu não tinha o hábito de comer no meu dia a dia, justamente para ela poder aprender a comer os alimentos também. Então faz parte também assim de uma reeducação alimentar de uma forma geral na família. Então esse marco do desenvolvimento, que é o sentar, ele vem acompanhado com a introdução alimentar. E a introdução alimentar, ela vai dos 6 meses até os 2 anos, então é um período muito amplo e vários momentos tem ciclos, né, altos e baixos, e come, não come, come de novo. E aí é importante você ter uma rede de apoio de mulheres, de mães, de bebês da mesma idade, para você saber que o que você está passando é normal. E aí, o outro marco do desenvolvimento motor do bebê é o arrastar e o engatinhar. Nesse momento, é muito importante que sim, o chão da casa esteja limpo, porque o bebê vai virar um paninho de chão. Ele vai ficar se arrastando pela casa, se você permitir que ele faça isso. Porque o bebê que fica sempre o tempo todo no colo, às vezes ele perde a oportunidade de desenvolver algum marco. Então, solta esse bebê no chão e deixa ele se arrastar. Deixa ele se arrastar, estimula ele. Aqui em casa tem um corredor um pouco maior e eu botava ela na ponta de um corredor, que é o quarto, e na outra ponta do corredor é a sala. E eu ficava numa ponta e ela em outro, e eu chamava ela. Ficava ali esperando ela chegar e chamava, e brincava e cantava. E ela vinha se arrastando,
até o momento que ela começou a engatinhar. Então, do arrastar, ela ficou de 4 apoios e depois ela começou a engatinhar. Uma pergunta que chegou para mim é se é normal pular alguns marcos do desenvolvimento. Alguns marcos, eles são importantes, por exemplo, o engatinhar. Eu conheço muitos bebês que pularam o engatinhar. Eu não sei explicar fisiologicamente o porquê isso acontece, mas eu sei que isso acontece mais comumente do que a gente imagina e que não prejudica outros marcos que vêm futuramente. Mas é sempre bom a gente permitir que esse bebê tenha a oportunidade de engatinhar. O engatinhar, ele vai de 6 meses até, sei lá, 8 meses mais ou menos. Então, deixa esse bebê solto no chão, brinca com ele muito no tapetinho, brinca com ele com um chocalho, pega música e não fique sempre o tempo todo com ele no seu colo. E se distancie dele e chama ele para chegar próximo de você. Isso funcionou muito legal aqui em casa comigo e com a minha filha. No engatinhar e também no arrastar, né? O arrastar antecede o engatinhar. Aí depois, o bebê, ele vai aprendendo a ficar de pé. Então, ele vai se escalando, apoiando no sofá, apoiando numa mesa, apoiando numa cadeira, numa parede. E ele vai escalando e ficando em pé. Uma coisa que é muito interessante, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm essa visão, e muitas pessoas mais novas também. A gente não precisa ensinar o bebê a andar. Ele vai aprender a andar sozinho. Então a gente não precisa ficar segurando na mãozinha e dando aquele passinho e a gente, adulto, se entortando a sua coluna para conseguir acompanhar esse andar do bebê. O bebê, ele vai aprender a andar sozinho. Basta que você permita que isso aconteça. Então, o primeiro passo é ele ficar em pé. Ele vai ficando em pé e vai criando força na musculatura das pernas. Porque até então ele estava desenvolvendo bem a musculatura do tronco, que é a base que sustenta a coluna. E agora, com o engatinhar, ele já começou a fazer uma forcinha maior nas pernas e nos braços. E agora o bebê vai ficando em pé e vai sustentando tanto um ossinho em cima do outro, fortalecendo as articulações, quanto estruturando a musculatura das pernas. Então, permita que esse bebê fique no chão e fique de pé. E uma coisa muito legal é deixar o bebê sozinho. Então, assim, eu não pegava a Maria Júlia e botava ela em pé. Quase nunca eu fiz isso. Eu deixava ela solta no chão e ela por si só se apoiava num sofá, numa mesa, numa cadeira, puxava uma forcinha no braço e apoiava as perninhas no chão. Então, isso é importante para que a musculatura se desenvolva. Permitir que o bebê faça e não fazer por ele. Depois, o bebê, ele vai começar a fazer uma marcha lateral e também soltar. Ficar em pé e soltar. Aí ele vai ficar alguns segundinhos e vai segurar de novo. Não tenha medo, fica tranquila ou tranquilo. O bebê, ele sabe o que ele está fazendo intuitivamente, instintivamente. Então, por exemplo, os bebês geralmente usam fralda, seja de pano, seja descartável, mas tem uma coisa fofinha ali no bumbum. Então, o bebê cair de bumbum no chão não machuca. Deixa o bebê cair de bumbum no chão. Deixa ele apoiar, ficar de pé, soltar, cair de bumbum. De novo, apoia, levanta, solta, cai de bumbum. E isso muitas vezes ao longo do dia. Então é importante que vocês tenham essa tranquilidade e quando o bebê cair, não se assustar, não fazer um alarde, porque senão ele se assusta. O bebê, ele é um reflexo muito nosso. Então, se você faz um alarde, se você leva um susto, se você grita, ou se você já pega ele logo no colo e, ai meu Deus, meu amor, machucou, ele vai ficar com medo de soltar. Então, ele vai ficar com medo de cair. E ele vai ficar com medo de andar. Então, tentem ficar tranquilos,
Se o bebê cair, se ele precisar de uma ajudinha para levantar, você dá a mãozinha, fala com ele que você tá perto dele o tempo todo. Mas deixa o bebê cair e deixa o bebê levantar sozinho. Porque isso vai criando a coragem, a segurança para ele poder dar os primeiros passinhos. E dar os primeiros passinhos é natural. Você pode fazer igual o engatinhar, se distanciar um pouquinho e falar, vem com a mamãe, vem cá, traz um brinquedinho que ele gosta e fica um pouquinho longe chamando ele. Porque aí ele vai criando a coragem para soltar aquele sofá, para soltar aquela mesa e dar os primeiros passos na sua direção. Não precisa você pegar aquela mãozinha e ficar ensinando ele a andar. Ele vai aprender sozinho. Isso acontece fisiologicamente. E o intervalo de tempo para andar é muito grande. A minha filha andou com 10 meses. Ela foi bem precoce. Mas assim, vai desses 10 meses, às vezes tem bebês até com 9, e vai até 1 ano e meio, 1 ano e 7. Então, se seu bebê tá dentro dessa faixa etária, ele tá num desenvolvimento normal, tá? Agora, se já passou um pouco dessa faixa etária, é importante você procurar um pediatra, procurar uma orientação melhor, um fisioterapeuta, para poder fazer um acompanhamento mais de perto desse desenvolvimento motor do bebê. Eu coloquei o andar aqui nessa faixa etária de 6 meses a 1 ano, mas ele passa um pouquinho do 1 ano, tá? Então vai até 1 ano e meio, fica tranquilo se seu bebê tem 1 ano e ele ainda não andou, tá super normal, tá bom? Outra coisa que chegou muito pra mim foi a respeito da cama montessoriana. Como que foi a minha escolha e como que eu me adaptei e a Maria Júlia também se adaptou. Então, pra mim foi desde o começo, a Maria Júlia não teve berço. O que a gente fez? A gente comprou uma caminha montessoriana. Ela tem uma largura maior do que as caminhas montessorianas tradicionais e um comprimento de cama de criança. Ela tem um pezinho de 10 centímetros para ter uma circulação de ar em volta, né? Eu acredito nessa parte energética, então é crença minha, né? E nos primeiros 3 meses de vida da Maria Júlia, ela dormiu num Moisés. O nosso carrinho, ele virou um Moisés e ela dormia nesse Moisés, às vezes no quartinho dela, às vezes do lado da minha cama. E às vezes também ela dormia na minha cama. Nesses primeiros 3 meses. Depois, eu já transferi ela para a caminha montessoriana. Então, ela era muito piquititinha e a caminha era gigante. Então, eu fazia como se fosse um ninho com uns rolinhos, né? Aquele rolinho de berço, eu fazia como se fosse um ninho e ela dormia lá super quietinha, sem se mexer muito. E aí, na medida que ela foi começando a se movimentar mais, eu fui tirando os rolinhos e ela começou a rolar e começou a sentar. E logo que ela começou a sentar e ela começou a engatinhar, eu ensinei ela a descer dos lugares. Como a nossa caminha tem 10 centímetros, é bem pouquinho, mas para um bebê é 1 degrau. Então, eu ensinei ela a descer da cama montessoriana dela sozinha. Então, virava de bundinha, descia primeiro as perninhas e depois o bumbum e depois o corpo. Sempre, até hoje, tem um travesseiro logo na saída da caminha, porque às vezes ela caía de qualquer jeito, às vezes ia primeiro com a cabeça. Então, sempre tem, até hoje, um travesseiro ali na saída da caminha dela. E assim, quando você se propõe a dar liberdade pro bebê, você também precisa trabalhar a sua cabeça, né? Para essa liberdade que você está proporcionando, porque o bebê ele vai ter essa liberdade. Então, a Maria Júlia, ela engatinhou com 6 meses de idade. Então, com 6 meses, ela aprendeu a descer da caminha dela, sozinha. Quando ela acordava, muitas vezes ela acordava sem chorar. E descia da caminha dela e saía engatinhando pela casa. Então, a minha casa está toda adaptada para ela. As coisas que não podiam pegar, eu já tirei. Tampei as tomadas, deixei tudo adaptado. Porque como ela tem essa liberdade, eu não tô necessariamente de olho o tempo todo nela. Às vezes ela sai e quando eu vejo ela já tá aqui na sala.
o lugar precisa estar bem adaptado. Vou contar uma história que aconteceu muito interessante. Ela tinha por volta dos 6 meses, ela tinha acabado de aprender a engatinhar, mas ela já conhecia bem a casa. E aí ela estava tirando um cochilo da tarde e eu aproveitei para ir tomar um banho. E eu sempre vou tomar banho nesses momentos com a porta aberta, só tava eu e ela em casa, pra, se ela chorar, eu escutar. Então eu tava lá tomando banho e a Maria Júlia tava dormindo no quarto dela com a porta semi-fechada. E aí ela acordou e chorou. E eu ouvi. E eu lá do banho fiquei gritando: Maria Júlia, vem cá, mamãe tá aqui no banheiro tomando banho. Maria Júlia, vem cá, mamãe tá aqui no banheiro tomando banho. E eu ouvi ela parando de chorar e ela foi engatinhando até o meu quarto, até o banheiro do meu quarto e me encontrou lá. E ficou sentadinha até eu terminar de tomar o banho. Então, isso são exemplos da independência e da autonomia que eu proporcionei para ela. Eu permiti que ela pudesse sair da caminha dela sem ter que ter um adulto que fosse lá e tirasse ela de lá. Isso para mim é muito importante e principalmente para minha filha, assim, eu sinto que ela tem essa liberdade e ela tem essa segurança nela mesma. Foi por esse motivo que eu optei por ter essa cama montessoriana, por fazer o BLW, por permitir que a minha filha tenha segurança nela mesma. E eu não sou, assim, especialista na parte montessoriana, né, na pediatria e tal, mas eu adaptei a minha casa de uma forma montessoriana. Então, todos os brinquedos dela, não todos porque eu até faço um rodízio de brinquedos, eu não deixo todos os brinquedos dela à vista. Eu faço um rodízio, então eu guardo alguns numa caixa, deixo alguns expostos. Depois de 1 mês, 2, 3 meses, eu faço um rodízio, guardo o que estavam expostos e exponho os que estavam guardados, para ela não enjoar dos brinquedos e para ela valorizar os brinquedos que ela tem. Então, os brinquedos que estão expostos na altura dela. Não tem prateleira alta no quarto da minha filha. O que tem de prateleira alta são coisas que realmente ela não pode pegar, tipo remedinho, tipo coisa de cortar a unha, umas coisinhas assim. Mas assim, coisas que ela pode brincar, tá tudo ao alcance dela. Eu sei que às vezes é bonitinho, né? Você ter um ursinho de pelúcia, uma prateleirazinha, um nicho todo arrumadinho e o bichinho lá em cima. Mas aí ela vai chorar porque ela não consegue pegar. Então ela sempre vai depender de um adulto pegar aquele brinquedo e entregar na mão dela. Então eu não quis isso, eu quis que ela tivesse essa autonomia. Então todos os brinquedos são na altura dela e ela pega quando ela quiser. O que não é para ela pegar não vai estar exposto, não vai estar fácil para ela pegar. Então, para ela brincar, ela não precisa me chamar. Ela vai lá e pega e brinca sozinha. Ela brinca muito bem sozinha. Então, a mesma coisa, por exemplo, eu fiz com depois, acho que de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, dela. Ela já tinha aprendido a comer muito bem. Eu comprei uma mesinha montessoriana, baixinha, com 2 cadeirinhas, que é onde ela faz a refeição dela. Então, às vezes ela faz a refeição dela nessa mesinha, às vezes ela faz a refeição no cadeirão e às vezes ela faz a refeição na mesa junto com a gente, em pé, na cadeira de adulto. Quando ela faz a refeição na cadeirinha, na mesinha e na cadeirinha montessoriana, geralmente é quando meu marido não tá em casa, que só eu e ela estamos nos alimentando, almoçando, jantando, que aí eu e ela sentamos nessa mesinha pequena e ela tem autonomia total de levantar e de sentar a hora que ela quiser, né? Ela não fica presa necessariamente naquele cadeirão se ela não quiser. Então, bom, essa foi um pouco da minha experiência a respeito do desenvolvimento de 6 meses a 1 ano da minha filha, a minha visão, como eu pude estimular ela nesse momento. E também falei um pouco do BLW e da cama montessoriana, que foram as minhas escolhas. Então é isso. Grata.